Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de ciências e a gente vai continuar estudando sobre as propriedades dos objetos, dos materiais, certo? Na aula anterior, a gente aprendeu sobre duas propriedades muito importantes, que são o volume e a massa, né? E a gente descobriu então que a massa ela está relacionada ao peso que esse objeto vai ter. E o volume ele está relacionado ao espaço que esse objeto vai ocupar, certo? E hoje a gente vai aprender então mais uma característica, e ela está relacionada com essas duas outras que a gente já viu. E ela se chama densidade, certo? E bom, pessoal, o que é a densidade? Bom, a densidade ela está relacionada a um objeto, se ele flutua ou não na água. Você já assistiu a algum programa que falava boia ou flutua, né? Onde os participantes eles tinham que adivinhar só pelo olho se aquele objeto iria afundar ou não na água. Isso, pessoal, está relacionado então com a densidade dos materiais desses objetos, certo? Bom, também gostaria de falar para vocês que a gente vai descobrir que a água ela exerce uma força contrária ao objeto e essa força é chamada de empuxo. E nós já vamos entender o que isso significa, certo? Bom, e você já refletiu como aqueles navios enormes, grandões, pesados, como que eles flutuam na água? Por que eles não afundam, né? Como que isso acontece? Você já refletiu sobre? Bom, nós vamos descobrir hoje também. Então me acompanha aí, certo? Bom, pessoal, olha só. A densidade de um objeto, ela está relacionada com o volume e com a massa, como eu falei para vocês. Ou seja, quando um objeto ele tem maior massa, ele vai ser mais denso. Por exemplo, olha só. Este elefantezinho aqui, ele ocupa esse determinado volume, né? Esse espaço aqui, e ele tem uma massa, certo? Um peso. Quando eu pego uma garrafinha de água vazia, ela tem um volume e o seu volume é maior do que o elefante, certo? Entretanto, a sua massa é menor, porque ela é mais leve. Então, se a gente colocar a garrafinha dentro de um recipiente com água, ela vai logicamente flutuar. Por quê? Porque sua massa é menor. Se nós colocarmos o elefante dentro desse recipiente com água, o que vai acontecer? Certamente ele vai afundar, né, pessoal? Porque a massa dele é maior, logicamente a densidade dele também, certo? Então, esse objeto irá afundar, tá bom? E olha só, não é só relacionado ao volume e à massa que os objetos afundam também, mas está relacionado ao espaço que eles vão ocupar, né? Ao quanto de água que eles vão deslocar, tá bom? Então agora a gente vai fazer aqui uma experiência. Aqui nós temos um pequeno barquinho de papel alumínio e nós temos também uma trouxinha de papel alumínio. Foi utilizado a mesma quantidade de água em ambos para fazer a trouxinha e para fazer o barquinho, tá? Então agora nós vamos colocar na água e ver o que acontece. Vamos primeiro colocar a trouxinha. Olha só. Eu vou levantar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Ela tá no fundo, certo? Agora eu vou retirar essa trouxinha de água, de papel alumínio e nós vamos colocar o barquinho. Olha só, o barquinho aqui. O que acontece, pessoal? Ele flutua. Foi usado a mesma quantidade de material. Mas um flutuou, o outro não. Por quê? Olha só. O barquinho, pessoal, ele ocupa um determinado espaço maior do que essa trouxinha. Logo, ele vai deslocar mais água. Quanto mais água deslocado, maior é a força do empuxo, que é essa força contrária que a água faz. Ela é ao contrário ao objeto. Então, esse barquinho, quando ele entrou na água, ele deslocou bastante quantidade de água, uma quantidade grande. Por isso, a força do empuxo ela vai ser maior. Isso vai permitir que esse barquinho ele flutue. Diferentemente desta trouxinha, que olha só, eu coloco aqui, ela desloca só um pouquinho de água e ela já afunda. Isso faz com que a força do empuxo ela seja menor também. Isso vai fazer com que esse objeto ele desça e afunde, certo?
E agora, pessoal, falando um pouquinho sobre os navios, né? Que eu disse para vocês que a gente também aprenderia como que os navios, né? Eles não afundam, eles flutuam. Olha só, os navios, eles têm, né, o formato, aquela caixa embaixo, ela é grande, é parecida com isso, né? Ela é bem grande. E embaixo, pessoal, ela tem, ela não é preenchida com nada. Esse material é oco, né? Então, o casco do navio, ele é oco e é preenchido por ar. Por isso que isso vai contribuir para que ele flutue, né? Porque se ele fosse sólido, todo ele preenchido com ferro, certamente esse navio não conseguiria flutuar. Mas como ele é só o casco, não tem nada dentro, ele é oco e esse oco é preenchido por ar, ele flutua, certo? Eu vou mostrar aqui na imagenzinha para vocês, tá bom? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido.